gente, tudo bem com vocês? Então, eu vou continuar falando sobre Apocalipse, mas hoje com uma abordagem um pouco diferente, porque eu não vou estar lendo Apocalipse, eu vou estar lendo Mateus 24. E coloquei isso para ficar de fácil, para vocês poderem encontrar de fácil acesso, né? Para vocês pegarem a sua Bíblia e poderem acompanhar comigo. Então, você pode encontrar essa palavra tanto em Mateus 24 quanto Marcos 13. Mas eu vou estar usando o livro de Mateus. Então, se a gente for começar a ler em Mateus 24, do 4, Jesus vai falar: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, eu cheguei até a compartilhar uma foto no Instagram dizendo sobre esse versículo, mas eu botei só uma frase dizendo: não seremos enganados, porque se levantará muitas pessoas dizendo coisas que vão falar que é de Deus e não é de Deus, sabe? A gente tem que cada vez mais estar próximo da palavra, cada vez mais estarmos atentos sobre o que é de Deus e o que não é. Isso eu vejo que é mais preocupante quando uma pessoa fala que é cristão e fala algo que se diz ser de Deus e às vezes não é, porque é mais difícil de encontrar o erro aí, mas que se a gente continuar firmes e fortes na palavra, não seremos enganados por ninguém. Então, Jesus avisou isso, falou isso, e se a gente continuar lendo sobre a Bíblia, Jesus vai começar a falar sobre os fins dos tempos, como serão os fins dos tempos. Em Mateus 24, 6, Jesus falou: ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Em Mateus 24, 8, Jesus vai falar: se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários locais. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então ainda não é o fim, isso é só o começo. Dá para imaginar isso? Então, Mateus 24, 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Sabe, eu fico imaginando assim, os discípulos passaram por isso. Isso não é novo, parece assim, a história se repete, não é? Os discípulos passaram por isso, Jesus primeiro foi perseguido, depois os discípulos de Jesus foram perseguidos, e esse versículo de Mateus 24, 9, está falando assim que a igreja de Cristo vai sofrer uma perseguição, como antigamente. Então a história se repetindo, sabe? Foi isso que veio na minha mente. E se vocês quiserem também falar algo que veio para vocês, alguma verdade, algum conhecimento, escrevam também aqui nos comentários. Isso é de grande importância, de grande relevância para mim. E Mateus 24, 12 do 13, Jesus falou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, que a gente reflita isso, que a gente também fale em nosso coração, coloque isso em nossa mente, que o mais importante para a gente é a salvação. Isso é o mais importante para mim, né? Deve ser o mais importante para os cristãos sobre isso, que o mais importante é a nossa salvação. De que adianta a gente falar que é cristão e não ser salvo? Então, que evangelho é esse que não está vivendo a verdade, que, sabe, que no final, que o propósito maior da gente é a salvação. Então, de nada adianta ter título, de nada adianta ter dinheiro, de nada adianta saber qual é o ministério, servir o ministério, se a gente não tiver a salvação. O propósito primordial da gente, como cristãos, é esse: é a gente ser salvo, é a gente continuar até o fim com a salvação. E que a gente não perca, em nome de Jesus, que a gente não perca a nossa salvação. Então, Mateus 24, 14,
vai falar que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Eu vou ler aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Então, que a gente fique atentos a isso. Eu tenho me atentado um pouco sobre algumas pessoas, né? Eu sigo uma menina que ela mora na França, ela é francesa, e ela tem evangelizado no metrô e na rua com 10 pessoas. Então, tenho olhado assim, que tem se levantado pessoas cristãs, que tem evangelizado, que tem pregado sobre o evangelho, falado sobre Cristo. Então, tudo isso é um sinal de que cada vez mais está próximo, cada vez mais está vindo o que a palavra falou que iria acontecer nos fins dos tempos. Está vindo os fins dos tempos, mas que a gente também lembre, está vindo Jesus. Jesus está vindo. Então, muita coisa vai acontecer, muita coisa, infelizmente, ruim vai acontecer aqui no mundo. Porém, eu vejo assim que as boas novas, as boas notícias para a igreja é que a gente vai ser guardado, que quanto mais a gente saber da palavra, quanto mais a gente se encher do Espírito Santo, a gente vai ser guardado por Deus, o nosso espírito vai ser guardado por Deus. Então, não importa o que vai acontecer com a gente aqui na terra. O mais importante é a gente continuar caminhando para o céu, a gente continuar salvos por meio de Jesus. Então, que a gente não se preocupe diante do que vai acontecer aqui no mundo, porque Deus já sabe. Às vezes Deus não fala pra gente não ter medo. Às vezes Deus não mostra em sonho o que a gente vai passar ou como vai morrer. Por isso, pra a gente não ter medo, às vezes a gente não tem tanta maturidade para isso, para receber uma revelação tão grande. Mas vamos ficar com a revelação que Deus quer que a gente guarde no nosso coração, que é Jesus, que é o que Jesus fez por nós, que Deus nos ama, que independente do que vai acontecer com a gente neste mundo, Deus quer guardar a igreja, que Deus quer levar a igreja para o céu. Deus quer que a gente seja salvo. Então, o que é mais importante, a gente pensar sobre o que vai acontecer com a gente aqui na Terra, ou que para onde a gente vai quando morrer? Porque o mais importante é a gente viver no outro mundo e não viver neste. Mas o mais importante é isso, é para onde vai o nosso espírito, para onde vai a nossa alma. Então, é isso que Deus se preocupa, sabe? É isso que Jesus pensa e se preocupa com a igreja, de a igreja ir para o céu, da igreja viver com Ele. Jesus não está preocupado com o nosso corpo, mas está muito preocupado com o nosso espírito, com nossa alma. Porque Ele não quer que a igreja vá para o inferno, pelo contrário, Jesus quer que a igreja vá para o céu. Jesus quer resgatar a noiva. E quantas pessoas são da igreja e não estão na igreja, sabe? A gente, como igreja, também tem que se sensibilizar a isso, sabe? Diante dos nossos irmãos que não estão na igreja, que estão no mundo, que estão precisando de ajuda, que estão precisando da gente. Então, que nosso coração se encha das coisas de Deus, se encha do Espírito, para o Espírito começar a mover dentro de nós e parar de pensar que a gente tem que servir dentro da igreja. Deus está chamando para a gente servir fora, sabe? Espiritualmente, Deus está quebrando os muros da igreja para a gente se mover fora da igreja, para a gente ter coragem de se mover em qualquer lugar que a gente vá, para o Espírito Santo nos usar, não somente para os nossos irmãos, mas também para aqueles que nem sabem que são nossos irmãos, mas são, e Deus está querendo chamar eles para estarem próximos da gente, para irem para o céu.
Então, que a gente não perca tempo. Então, gente, que a gente não perca tempo. Porque Deus quer fazer uma grande obra aqui na Terra. Ainda não chegou o fim, a gente ainda está vivo, então enquanto a gente estiver vivo, que a gente deixe Deus nos usar. Assim foi com João, assim foi com Jesus, assim foi com os discípulos, assim foi, falei de João Batista, mas também Saulo, que virou Paulo também, né? Entre outros. Então, Deus não parou. Deus quer continuar a obra com a gente. E a gente tem que deixar Deus nos usar. A gente tem que permitir Deus nos usar diante dos recursos que Ele já está nos dando. Que você possa ver aqui o YouTube ou o Instagram, onde você estiver, sabe? Ou quando você for pra rua, ou no supermercado. Aí é que Deus quer nos usar, sabe? Onde a gente estiver, ou na nossa casa, não importa. Que a gente possa isso, cada vez mais deixar Deus nos usar. Porque Ele quer acender a chama, Ele quer acender a lâmpada, Ele quer acender a vela. Nós somos a vela, mas a gente tem que permitir Deus acender a chama dele dentro de nós para a gente abençoar outros. Não é para a gente guardar o fogo, mas é para a gente compartilhar o fogo. E a gente tem que simplesmente isso, dizer assim para Deus: eis-me aqui. Porque o resto Ele faz, o resto Ele vai incomodar o nosso coração, sabe? Ele tem incomodado meu coração para isso, por isso que eu tô aqui falando. Não tô olhando para dinheiro ou quantidade. Eu fico feliz, não vou mentir, eu fico feliz porque uma pessoa a mais, né, aqui no meu canal. Mas eu vejo assim que, poxa, o que eu quero? E eu sinto em meu coração isso de que eu quero muito ajudar pessoas sobre o que Deus, sobre o mistério, ou o que Deus quer fazer com elas, sabe? Ou seja, o que Deus quer fazer com você. Eu quero trabalhar, ajudar a isso, sabe? Mas é muito interessante que o trabalho que eu quero fazer aqui, eu ainda não cheguei nisso, já estou contando algo que Deus ainda está trabalhando em mim, que é algo que futuramente quero que aconteça aqui no YouTube. Mas eu vejo isso, Deus tem pressa para nos usar. E o trabalho que eu quero fazer aqui é muito bonito, que é sobre Deus me usar para eu ajudar pessoas, para essas pessoas serem usadas por Deus. Então, meu trabalho não é de eu ficar segurando pessoas para mim, mas assim, ó, eu simplesmente trabalho um pouco com elas, ajudo e depois eu solto, sabe? E eu vejo assim que é algo que Deus está me moldando, trabalhando dentro de mim sobre isso, porque eu vejo assim que tem que ter muito amadurecimento do que eu quero fazer aqui no canal, mas eu quero ajudar muitas das pessoas para isso, de trabalho com elas um pouco e Deus faz o resto. E eu vejo assim que a gente tem uma voz, sabe? Todos nós temos uma voz. E a gente tem que deixar Deus usar a nossa voz. Mesmo eu sendo mulher, sabe? Eu tenho uma voz, você também. Se você é mulher, você tem uma voz também. Mas que a gente use essa voz para o bem, que a gente use essa voz para ajudar outros e que a gente use a nossa voz para fazer o que Deus quer. Que a nossa voz agrade os ouvidos de Deus, sabe? Isso é algo que a gente tem que querer todos os dias. Porque somos influenciadores. Onde a gente está,
simplesmente começa em casa, né? Porque as pessoas que estão em nossa volta, a gente acaba influenciando as pessoas que estão em nossa volta, em nosso meio. Então, comece em casa. Mas é muito bom quando a gente se move de dentro para fora. Porque Deus quer isso, Deus não quer que a gente fique acomodados. Deus tem um propósito, Deus tem um trabalho para a gente fazer. E que eu vejo isso que, graças a Deus, eu não tenho me preocupado sobre a questão de dinheiro, porque Deus não se move diante disso. Com ou sem, Deus faz a obra. Com ou sem, Deus usa alguém. Ou então, com ou sem uma graduação de teologia, ou o que seja, sabe? Deus usa. A gente só precisa do Espírito Santo. Mais importante, não adianta ter título se não tem o Espírito Santo. Não adianta a gente querer fazer grandes coisas para Deus se a gente não tem o principal, o primordial, que é a presença de Deus. A gente tem que querer isso, o Espírito Santo. E a gente tendo o Espírito Santo, ele vai se movendo diante de tudo. Eu tenho desejos no meu coração, tenho sonhos sobre fazer um curso de teologia, me aprimorar muito mais sobre Apocalipse, né? Mas eu vejo assim, que mesmo Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe as nossas limitações, Deus sabe sobre os nossos recursos, e eu vejo assim, que o mais importante é a gente ter o Espírito Santo. Porque quando uma pessoa também tem um nome, não quer dizer que ela tem um Espírito Santo. O mais importante é isso. É bem melhor a pessoa ter o título e o Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo não se move diante, não do título. O Espírito Santo se move diante da vontade do coração. Em Jeremias a gente vai ver o versículo: buscar-me eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Então, Deus se move diante da vontade do ser humano. E eu vejo isso, que diante da nossa vontade, Deus vai se mover. Se você tem vontade de servir a Deus, se você tem vontade de fazer a obra, de saber qual é o seu dom, de saber qual é o seu ministério, então, esse é o começo. Deus vai se mover. Quanto mais você buscar Deus, quanto mais você orar sobre isso, Deus vai revelar. E eu vejo assim que não tem, a barreira tá sendo quebrada, e já foi quebrada há muito tempo. Depois que Jesus morreu, ele falou: eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, eu vou deixar com vocês o Consolador. Então, a gente já tem aquilo que é primordial e essencial para qualquer ministério, que é o Espírito Santo. Então, o que está nos impedindo? O que está nos impedindo de fazer a obra? É dinheiro? É falta de tempo? É recurso? O que é? Porque eu vejo que, diante do que a gente já tem, Deus trabalha, sabe? E o mais incrível é que eu tenho visto isso, às vezes vem isso na minha mente: nossa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas quando eu vou usando, eu tenho usado, e quanto mais eu vou usando aquilo que eu já tenho, Deus vai se movendo, sabe? E é muito incrível isso, porque a gente só tem que falar isso para Deus: eis-me aqui, eis-me aqui. E o resto ele vai fazer, a gente só tem que buscar. Busque o que Deus já está te dando. E é muito interessante, porque esse ano, eu tenho assim, vindo para mim, tanto vivido, quanto vindo em minha mente também, sobre a palavra graça. Eu achava assim que graça
eu tinha outra concepção, eu não vinha esse nome como de também receber coisas físicas, sabe? Mas Deus tem me dado tanta coisa de graça, sabe? Eu já recebia tanta coisa de graça dos meus pais, mas depois que a gente sai da casa dos pais, a gente fica com aquela responsabilidade, né? De ser alguém, de a gente ter o nosso sustento, de ser independente, de não depender de ninguém, não é? Mas agora, eu estando casada, eu dependo do meu esposo, sabe? Eu saí da dependência dos meus pais, mas agora eu dependo do meu esposo. Mas o mais importante é a gente depender de Deus. E Deus tem falado tanto comigo sobre a graça, porque tantas coisas Deus quer nos dar de graça. Não é somente a parte de conhecimento, não é somente a parte da palavra, mas geral, sabe? Deus nos quer dar de graça tantas coisas. Físicas também, sabe? Seja alimento, seja sustento, seja um local seguro para a gente estar. E eu vejo isso que, como Deus tem me mostrado que, assim, Deus não somente quer ser nosso Senhor, mas Deus também quer ser nosso esposo e Deus também quer ser nosso Pai. E não é somente Deus quer usar os nossos pais, mas em toda a nossa vida Ele quer ser nosso Pai, nosso esposo, não somente Senhor, sabe? É bem mais profundo, é algo bem mais, como posso te falar a palavra? É algo inexplicável, sabe? Dá pra gente ter um pouco de conhecimento diante dessa palavra com as pessoas que a gente convive, né? Com as experiências que a gente teve sobre o que é pai, o que é esposo, o que é pai, né? Esse nome. Mas, independente se você é solteira, Deus quer ser seu noivo, quer ser seu esposo, quer ser seu pai. E mesmo que a gente saia da cobertura, né, ou da casa dos nossos pais, Deus quer continuar sendo nosso pai. Então eu vejo assim, a dependência a gente sempre vai ter. A gente tem que sempre ser dependente de Deus. E o mundo sempre quer assim nos empurrar para sermos independentes, para a gente não depender de ninguém, né? O mundo fala isso, as faculdades falam isso, sobre a gente não precisar nem de Deus, né? Mas isso é uma mentira tão grande. Mas que a gente fique sempre com Deus, que a gente queira saber mais sobre Deus, sabe? Porque Ele quer fazer uma grande obra em nossas vidas e de geração em geração, Ele quer fazer um lindo trabalho em nossas vidas. E a gente só tem que falar isso pra Ele. Eis-me aqui. E o resto Ele faz. O resto Ele vai nos ajudar, sabe? Então, gente, eu vou ficar por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou continuar o estudo sobre Apocalipse. O que Jesus falou em Mateus 24, eu vou dar a continuação. Não falei do capítulo todo. Mas que a gente receba a palavra de Deus com alegria em nosso coração. Às vezes vem tristeza, não é, de ouvir sobre isso em nosso corpo, mas tem que gerar uma alegria em nosso coração, porque Deus tem coisas grandes pra gente. Deus tem coisas 1000 vezes melhores do que o que a gente já viu, já ouviu, sabe? A gente tem que olhar, a gente tem que entender que ouvir sobre salvação, ouvir sobre céu, ouvir sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, isso é maravilhoso, sabe? E nada se compara
com o que está por vir, nada se compara com o que Deus está preparando para a gente. É muito melhor, muito maior. E a nossa mente não consegue imaginar isso porque a gente nunca viu no físico, a gente nunca chegou a ouvir, né? Mas é maravilhoso. O amor de Deus é maravilhoso. O que Deus está preparando para a gente é maravilhoso. Então a gente tem que ficar cada vez mais firmes e fortes nele. Porque Ele tem muito para nos dar, Ele tem muito que fazer em nossa vida. Estamos vivos e Deus quer usar a nossa vida para abençoar e ajudar muitos. Então, gente, fica com Deus e até a próxima.